Eu sou Rafael Marques, está começando nosso programa Cruzeiro TV News. Deixa o like, se inscreve no canal para dar aquela força e nos segue no nosso Instagram, Cruzeiro TV News. Vim aqui, meus amigos, atualizar para vocês a situação da renúncia de Wagner, Lemos e o Granata. Segundo informações da Itatiaia, a única coisa que está travando neste momento é Ronaldo Granata. Ele não quer largar o osso, ele não quer renunciar. Vamos fazer diferente hoje, eu vou colocar para vocês o que foi dito na Itatiaia com maiores detalhes aí. E o Delay também soltou uma carta aí para a torcida. Acompanhe. A informação de momento é que o Ronaldo Granata não se coloca à disposição para assinar esse documento, o que isso traz um impedimento de uma possível renúncia. Mas para também contextualizar toda essa história, trazer o lado do clube, porque as informações são sempre pinçadas e apuradas do outro lado. Mas para trazer a palavra oficial, diretor de comunicação do Cruzeiro, Valdir Barbosa, com a gente aqui no Rádio Esportes. Valdir, para explicar o que acontece com o Wagner, quais são situações que estão sendo desenhadas, dá um panorama pra gente aqui, Valdir. A situação é o seguinte: ele passou o dia todo em reunião com o conselho diretor, com o conselho fiscal e também com o conselho deliberativo, onde ele recebeu uma proposta do presidente do conselho, Dalai Rocha, da possibilidade de uma renúncia, porque haveria 3 grandes empresários dispostos a assumir o Cruzeiro. O presidente me relatou o seguinte, que ele está disposto a essa renúncia desde que esses empresários sejam apresentados a ele, e a partir daí será feito, de repente, um documento, uma coisa, como será essa entrada aqui no Cruzeiro. Então, ele simplesmente não vai entregar o cargo e não vai renunciar, caso esses empresários não venham aqui e se coloquem como os novos gestores do clube, tudo documentado. Não seria uma coisa apenas de palavra. Então, essa é a posição do presidente. Ele busca aquele que é o melhor caminho para o clube. Se realmente houver os empresários, ele aceita fazer a sua renúncia, desde que todos assumam aquilo que vai ser feito a partir de agora. Você falou com o Hermínio Lemos ou também com o Ronaldo Granata, porque seria uma saída coletiva, digamos assim. O Hermínio e o Ronaldo estão de acordo com o que o presidente Wagner Pires propôs? Não posso adiantar isso para vocês, porque eu não estive com eles, nenhum deles estava aqui quando eu cheguei. Eu estava na Toca da Raposa acompanhando a assinatura do contrato do Adilson, reuniões que já começam a projetar aquilo que vai ser a temporada de 2020, a tabela de jogos e outras coisas mais. O Márcio Rodrigues também, que é o gestor de futebol, estava lá, e eu não conseguia falar com nenhum dos vices do Wagner. Então a posição que eu tenho é essa: o presidente busca o melhor caminho para o Cruzeiro, na opinião dele, desde que aquelas pessoas que queiram assumam documentalmente essa proposta. E com relação ao Hermínio e ao Granata, eu não posso dizer. Você pode dizer quais são os 3 empresários que estão em pauta? Não foi dito em nenhum momento quais são. Nem o presidente está sabendo quais são eles. 11:44, palavras do Valdir Barbosa com a gente no Rádio Esportes. Os empresários que estão fazendo parte desse conselho de notáveis do clube são Pedrinho, Pedro Lourenço dos Supermercados BH, também o Emílio Brandi do Grupo Nova Safra e o Aquiles Diniz, que também estaria sendo convencido a participar deste processo do Cruzeiro, ele que é o fundador do Banco Intermédio. Esses 3 trabalhariam junto com 2 que já estão no conselho do clube, no conselho gestor do clube. Um deles é o Walter Cardinale, o outro, o Jarbas Matias dos Reis. Esses 2, como estão bem a par da situação que vive o Cruzeiro, questão financeira, questão administrativa, contratos, tudo que vem sendo alinhado pelo Cruzeiro nos últimos dias, eles seriam importantes nesse processo de passagem de bastão. Eles trabalhariam ativamente com os 3 notáveis do Cruzeiro, porque a ideia é formar um grupo com pelo menos 5 conselheiros fortes que pudessem tocar o futebol do Cruzeiro. Mas a questão é essa do Granata, interrompe todo o processo que vinha sendo
colocado pelo Conselho Deliberativo com o Dalai Rocha e com o Wagner Pires de Sá. Pergunta a você, Júnior Brasil. A situação, a gente vem trazendo, é de um clima entre os torcedores que só a renúncia levaria, por exemplo, a adesão de sócio, a recolocação do Cruzeiro no mercado financeiro. E quando eu falo mercado financeiro, é a projeção de patrocínio para o clube, de divisas que entrariam para resolver assuntos emergenciais, como pagamento de salário de funcionário que está em atraso. Assunto emergencial é para ontem, né? Para anteontem. Para ontem não, para anteontem. Salário de funcionário que está atrasado, FGTS que está atrasado, a turma que vem saindo de férias de funcionário não está recebendo. Questões emergenciais para o Cruzeiro desenhar um alívio financeiro, Brasil. Então vamos lá, Pansieri, um abraço para você, Milton, amigos e amigas. Primeiro, se o Granata quer ajudar o Cruzeiro, renuncie. Essa é a melhor forma que ele tem para ajudar o clube. Esse é o caminho, renunciar. Com relação a isso, essa dificuldade de renunciar, eu concordo com você, com a questão do tempo. O Dalai até falou, tem que ter calma, não tem que ter calma não. O tempo urge, tem coisas sérias, decisões, planejamento, ver quem vai ficar, quem não vai. Não dá pra ficar pensando, contemporizando não. E a torcida tem que protestar sim, de forma pacífica, sem violência, mas há um movimento legítimo. Agora, uma questão que um amigo hoje conversava com ele definiu perfeitamente esse momento do Cruzeiro. Ele disse o seguinte: sequestraram o Cruzeiro e para entregar o Cruzeiro de volta, eles querem um resgate. E qual que é esse resgate? As dívidas contraídas pela diretoria, pelo presidente Wagner Pires, que sejam passadas para outras pessoas na forma de aval. Ou seja, isso aí eu nunca vi na história. Isso é um similar. A dívida dele, ele contraiu, ele tem uma responsabilidade sobre isso. E esses nomes todos que são falados, olha, nomes sérios, Dr. Walter Cardinale, uma das grandes figuras do Cruzeiro, o Pedrinho, o Aquiles, o Emílio Brandi. Então, assim, essa turma tem total condição de promover uma mudança no Cruzeiro. Você falou do Dalai Rocha e a carta aberta aos cruzeirenses, em uma parte dela ele coloca: as reuniões realizadas ontem com a presidência do clube e com o grupo de empresários autorizam o nosso otimismo. Por parte do presidente Wagner Pires de Sá e do vice-presidente Hermínio Lemos, encontramos desprendimento, desapego ao cargo ante os interesses maiores do clube. Esperamos encontrar essa mesma disposição no vice Ronaldo Granata, com os empresários à vontade de unir forças para recuperarmos a grandeza do nosso clube. Fechando essa carta, a hora é de ajustes necessários para essa transposição. Precisamos de uma trégua de 36 horas. Estamos na fase em que a pressa é a inimiga da perfeição. A hora é de lutar pela solução que será melhor também a longo prazo. O imediatismo visando apenas se eximir de maiores responsabilidades é contrário ao objetivo que temos em comum: reerguer o Cruzeiro. Só uma frase: a morosidade é inimiga da solução. Então são essas situações, Milton, e a gente vem atualizando tudo aqui dentro da Itatiaia, mas para quem tá ligando o radinho agora, o processo pode ser interrompido pela decisão do Ronaldo Granata. É isso aí, meus amigos. Infelizmente, é nesse momento que estamos hoje. O Granata não quer largar o osso, mas vamos com fé aí. Acredito que nas próximas horas vamos ter novidade, hein? Deixa no comentário o que vocês acham da situação. Deixa o like, se inscreve no canal para dar aquela força. Nos segue no nosso Instagram, Cruzeiro TV News. Fui!